Ei pessoal, a paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre perdoar a si mesmo. Quando nós nos tornamos conhecedores da palavra, a partir do momento que a gente erra, o efeito de arrependimento em nós dói bastante. É muito mais intenso, muito mais profundo esse sentimento de dor, de insatisfação com nós mesmos. E a gravidade desse sentimento de tristeza, de insatisfação com os nossos próprios atos, eles começam a agravar a partir do momento que a gente passa a se punir. O tempo todo, diariamente, às vezes foi um erro do passado que te persegue. E domingo passado eu tirei um momento de reflexão sobre isso, por isso que eu quis fazer esse vídeo e compartilhar com vocês. Eu estava com peso. Eu estava me autocriticando assim todos os dias e quando chegou no domingo passado, eu senti a carga de tudo isso, a carga das minhas próprias críticas. E aí eu orei, pedi a Deus, Senhor, me dê uma direção. Essa autocrítica que eu faço sobre mim é o caminho certo? É a atitude mais adequada para que eu me torne uma pessoa melhor? E aí me veio um pensamento que eu considero como resposta que me marcou e que é um dos motivos de eu estar gravando o vídeo hoje. Eu creio que o caminho não é se autocriticar o tempo inteiro e viver sobre frustrações que nos machucam diariamente. Deus quer que nós sejamos alegres, então nós precisamos aprender e superar. Tem a fase do reconhecimento da frustração e depois vem a fase de superação, que é isso que Deus quer. A nossa frustração, ela é importante, porque é através da nossa frustração nós adquirimos a consciência de que aquele ato é errado, que aquele ato é pecador. Nossos olhos estão se abrindo. Através das nossas frustrações, nós estamos amadurecendo também. Só que a gente não para por aqui. A gente não deve ficar se autocriticando o tempo todo. E Deus sabe disso. Por isso, Ele deixou isso pra gente na Bíblia também. Ele deixou pra gente na Bíblia que a gente deve se perdoar. Aqui, ó, livro de Eclesiástico, capítulo 21, versículo 1. Filho, pecaste? Não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Por isso, nós devemos pegar esses pecados passados e orar e procurar não cometer esse pecado mais. Se você cair novamente no mesmo pecado, ore, levante, erga a cabeça e siga. Busque sempre o caminho de Jesus. Busque sempre segurar a mão de Jesus Cristo, porque só Ele pode te libertar do pecado. Só Jesus Cristo, só Deus Pai, o nosso Criador. É por isso que nós devemos sempre estar vigilantes, sempre aqui, ó, cultivando a palavra. Eu vou ler para vocês agora o livro de Jeremias, que também trata desse assunto. Fica no capítulo 31, versículo 34. Diz o Senhor: lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso é Deus falando pra gente. Deus, Ele perdoa os nossos pecados e não se lembrará mais deles, deixará no esquecimento. Essa é uma medida que a gente deve tomar para as nossas vidas. Nós precisamos ter compaixão de nós mesmos. Isso é muito importante. É preciso que a gente reconheça que nós somos humanos. Aonde eu quero chegar é que muitas vezes as autocríticas são tão graves que pessoas entram em depressão aguda, que pessoas não se aceitam, não se amam mais, que pessoas se julgam uma vida inteira por um erro que cometeu no passado. Nós devemos nos livrar dessas amarras. Nós devemos nos livrar dessas correntes, porque essas coisas são correntes que nos prendem, são correntes que não nos deixam progredir. E Deus quer progresso.
Deus quer que a gente pare de pecar. E parar de pecar é difícil, mas é possível. Em Deus tudo é possível, eu creio. Como disse em Eclesiástico, ore pelos seus pecados passados para que eles sejam perdoados. Como Deus diz em Jeremias, nossas maldades, elas serão perdoadas e serão esquecidas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente deixa Deus agir em nossas vidas. Porque Deus, ele nos deu livre arbítrio. Então, ele é muito cavalheiro. Ele deixa a gente tomar as nossas próprias decisões, ele deixa a gente fazer o que bem entender da vida. Você tem que convidar Jesus Cristo para entrar na sua vida. E se você abrir seu coração, a sua vida vai mudar. Isso daí você pode ter certeza. Eu afirmo isso, eu creio nisso. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.